Estamos no ar agora com o programa de estudos Oséias 6.3. Esta é a videoaula número 4. Você encontra o material impresso desta aula na Amazon. Basta procurar por Serva Rosimari Gomes e lá estão todos os meus livros, incluindo os 2 volumes deste estudo. Você também tem à sua disposição em PDF gratuitamente no Projeto Social Ser Plena, que é patrocinado pela minha clínica PC Rosimari Gomes. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar. Hoje é o estudo número 4, onde nós vamos estudar sobre Deus criou os céus e a terra. Você já fez a pergunta, o que é uma teoria? Eu lembro muito bem, quando eu era criança, que as ciências era considerada como algo exato, imutável. E tudo que se investigava nas ciências, era como se não houvesse mudança. E uma das coisas que se falava muito era que a água, por exemplo, era um bem inesgotável. E hoje é um bem inesgotável? Então veja, as teorias, elas são válidas até que apareça alguma outra que derrube a anterior, ou que mude, transforme ela. Então, baseado nisso, nós podemos dizer, por exemplo, sobre criação de tudo, nós podemos falar do Big Bang. O Big Bang é considerado como uma grande explosão onde surgiu todos os planetas, a Terra e tudo que nós vemos. Bom, existem pessoas que depositam a sua fé no Big Bang. Eu sou uma pessoa que eu prefiro e escolho depositar a minha fé na Bíblia, no escrito bíblico. Você talvez ache menos loucura acreditar no Big Bang. Eu acho menos loucura acreditar na Bíblia. Por quê? Porque para mim, eu sou da seguinte premissa. Veja, para mim, uma explosão nunca originou algo organizado. Então, para mim, eu enxergo que, como que o Big Bang, uma grande explosão, vai fazer todos os planetas caírem cada um no seu local adequado, no seu tamanho correto. Porque nós sabemos cientificamente que se a Terra fosse um pouco menor ou um pouco maior, ou um pouco mais perto do Sol ou um pouco mais longe do Sol, não teria possibilidades de ter vida na Terra. Então, é muita coincidência, muitas coincidências, tudo ter caído exatamente no lugar certo, do jeito certo, para que pudesse haver vida na Terra e para que tudo estivesse tão bem organizado, tanto nas galáxias quanto no sistema solar. Então, eu prefiro acreditar na citação bíblica. Para mim, faz mais sentido. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Para dar um exemplo sobre o Big Bang, vamos analisar uma coisa bem prática. Imagine um monte de pedrinhas e coloca uma bombinha embaixo. Você acha que vai cair tudo organizadinho como um sistema solar? É essa a questão que eu coloco no ar. Eu acho muito mais, ou melhor, eu acho menos loucura acreditar na Bíblia. E você? Um outro fato que mostra o quanto que na Bíblia também nós temos ciências é que quando nós vemos lá em Aristóteles, nós vemos que ele citou que a Terra era redonda. Que a Terra, ela na verdade é do centro e o Sol é que girava em torno dela. E homens morreram quando disseram que a Terra na verdade é que girava em torno do Sol. Assim como homens morreram por dizer que a Terra era redonda. Mas, tem algum lugar que está escrito isso? Na Bíblia. A Bíblia fala sobre a gravidade da Terra, sobre a formato da Terra ser esférica. Veja, numa época em que não tinhas nem se noção de ter algum equipamento astronômico, algum equiparato para poder fazer algum manuseio para uma investigação. Quem foi que deu essas informações para estes homens? Inspiração? Inspiração divina. Acredito nisso. Em Isaías, capítulo 40, versículo 22, está assim. E ele, o que está sentado sobre o círculo
da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. O que eu quero salientar aqui, o versículo, a parte A, onde está escrito, e ele, o que está sentado sobre o círculo da terra. Aqui mostra que a terra era esférica. E quanto tempo depois que precisou para ser descoberta que a terra era esférica, através dos equipamentos, através da ciência. Mas na Bíblia já estava escrito isto. E o que dizer então da gravidade? É justamente a gravidade que faz a Terra ter esse movimento não só de translação como rotação, ou seja, virar em torno do próprio eixo e virar em volta do Sol. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Há muitos povos antigos que acreditavam, muitos homens durante muito tempo acreditaram que a terra e diziam que a terra era suspensa porque 4 enormes elefantes estavam debaixo dela a carregando. Mas a Bíblia já dizia que a terra era suspensa sobre o nada, ou seja, falava-se da gravidade. Nós vamos começar agora no livro do princípio, ou os princípios, que se chama Gênesis. O livro de Gênesis, o significado de Gênesis é isso, princípios. E o que está escrito já logo no primeiro capítulo do primeiro versículo? Está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que o próprio início da Bíblia não está querendo mostrar ou provar a existência de Deus, mas Deus que quer mostrar para o homem uma teoria de como se deu o início de tudo. O início da terra, o início do espaço, o início dos astros, o início do pecado, o início da morte, o início do povo de Israel, o início da criação da própria Bíblia, o início do povo hebreu e assim por diante. O início de tudo. Do patriarcado, de como que surgiu tudo, de onde surgiu, por que houve leis, por que não houve. Tudo está em Gênesis. E é neste livro que nós vamos iniciar agora. Primeiro vamos entender o que quer dizer criar, que é diferente de transformar ou inventar, que seria transformar. Criar é do nada. Criar é algo que se faz algo do nada, sem ingredientes. É não ter nada e fazer aparecer ali. Quem cria, em acordo com a Bíblia, é Deus. Mas transformar ou inventar, isto o homem tem condições de fazer. Porque transformar ou inventar, quem inventou a lâmpada? Ele criou a lâmpada. Ou ele criou a luz. É diferente. Ele criou a lâmpada usando ingredientes. Ele precisou do vidro, ele precisou de vários materiais. Ok? Mas e a luz? Ninguém criou nada. Também não. Ele só pôde apenas canalizar a energia nos fios de cobre para passar a energia para todos. Então, a usina hidrelétrica se movimenta, cria ali uma grande energia, onde aquela energia vira a eletricidade que passa pelos fios elétricos e chega até nós. E o homem transformou com o que tinha algo que canalizava essa energia para dar a luz através da lâmpada. Mas o homem não criou a luz. Para se falar sobre criar primeiro, veja que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, pela fé nós entendemos que Deus criou tudo através apenas falando, dando ordem. Ele não usou ingredientes. Não tinha nada para fazer vir à existência as coisas. Voltando em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, mas apenas dizer sobre os princípios. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as faces da água. Olha só que interessante. A terra era sem forma e vazia, então ela não era ainda ela não tinha ainda a sua circunferência, ela não era redonda, ela não tinha forma, e ela era vazia. E a única coisa que tinha sobre a face da terra era água, ou seja, até o mais alto cume das montanhas, se é que existia montanha, tinha apenas água. Não tinha nada, você não via a terra seca, você não via nada, só tinha água, tal como foi quando era no dilúvio, apenas água. Era vazia, sem forma, não tinha seres viventes, não tinha nada, só tinha água. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Imagine, acabei de falar que para dar energia para uma cidade, nós temos as usinas elétricas, que elas canalizam ali um grande movimento de águas, onde o movimentar daquelas águas gera uma energia que é capaz de dar energia elétrica para uma cidade inteira. Ok. Imagine agora o Espírito de Deus pairando, movimentando essas águas sobre a face dessa terra. A energia envolvida ali, que ia começar a criação. Vamos agora para o primeiro dia da criação, que é a criação do dia e da noite. Gênesis 1, do versículo 3 até o 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Muitos dizem que esse dia não é literal de 24 horas. Alguns teólogos dizem que é período de tempo, milhares às vezes de anos, ok? E existem teólogos que defendem que são dias literais. Eu sou daquela que acredito no dia literal, ok? O que você acredita? Mas o que quero trazer aqui para você é o seguinte. Então, esse período que para mim é de 24 horas, Deus falou, haja luz, e houve luz. E ele fez separação entre a luz e as trevas. Então, antes só tinha escuridade, só escuridão. E Deus fez ter a luz. E veja que Deus é que deu nome para o período da luz, chamado de dia. E o período de trevas, chamado de noite. Foi Deus quem deu os nomes. Então, tanto faz se aqui no Brasil ou no estrangeiro, dia, ou se for nos Estados Unidos, day. Ou nos Estados Unidos, ao invés de ser noite, é night. Mas é a mesma coisa. Segundo dia da criação, Deus criou o céu. Gênesis 1, capítulo 6 até o 8, está assim. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Lembra-se que a terra estava coberta por águas, então uma porção dessa água foi acima do firmamento, que ele irá chamar de céu, ok? Estamos falando da biosfera, então ele pôs uma porção desta água acima, não é nuvens, tá? Não tinha chuva ainda, é água mesmo, não está mais lá. Nós vamos ver que Deus usou estas águas. Veja que Deus falou, haja separação entre águas e águas. E fez, pois, versículo 7, Deus, o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Separar é separar para alguma coisa. Ele está separando para usar em algum momento. E nós vamos ver isso. Versículo 8, chamou Deus ao firmamento céu, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Veja, foi Deus que colocou o nome de céu, não foi o homem. Nos Estados Unidos chama sky. Terceiro dia, Deus criou a terra, os mares e todo tipo de planta.
Gênesis capítulo 1, do versículo do 9 e o 10. Está assim: E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Então, ele não mexeu nas águas que estavam acima do firmamento, acima do céu. Ele mexeu só com as águas que estavam abaixo do firmamento. E apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então, veja, Deus, ele deu ordem para que as águas que estavam debaixo do firmamento se juntassem, se amontoassem num só lugar. E que com isso aparecesse o elemento seco, a terra. E assim apareceu a terra. E foi Deus que deu nome, que ao montante seco iria se chamar terra, e ao montante de águas iria se chamar mar, ou mares. Gênesis capítulo 1, versículo do 11 ao 12 ao 13. Do 11 ao 13. A criação das plantas, ou da botânica. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e foi à tarde e à manhã o dia terceiro. O que eu vou salientar aqui? Primeiro, as plantas não são seres vivos. Vocês vão ver que quando Deus cria os seres vivos, que é as aves, os animais alados, que têm asas, os animais, os mamíferos que vivem na terra e os aquáticos que vivem na água, Deus vai fazer algo com eles que ele não faz com as plantas. Por quê? Porque as plantas não são seres vivos, não são seres moventes, que se movem. E preste atenção no padrão. E Deus fez com que a terra tivesse relva, onde a relva tivesse a semente. E também um outro tipo de botânica, aonde houvesse árvores que dessem frutos, e dentro desses frutos tinham sementes que dariam novas árvores, que dariam novos frutos, e tudo segundo a sua espécie. Ou seja, mato só vai dar mato. Ou seja, macieira só pode dar maçã, e maçã só vai dar semente de macieira. E assim por diante. Rosa só pode dar rosa. O que acontece é que o homem pode enxertar um galho de uma roseira branca numa roseira vermelha e vai dar uma rosa cor-de-rosa, mas não deixou de ser rosa. Mas jamais vai conseguir enxertar um galho de cravo numa roseira e vai dar uma outra espécie. Não. Mas nós vamos ver que nos animais o homem faz isso. E nós vamos ver que quando sai do padrão genético de Deus, dá errado. Vamos continuar? Quarto dia. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Gênesis capítulo 1, do versículo 14 até o 19. Está assim. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, só bom, sempre bom, percebeu? Sempre viu Deus que era bom. Será que é só bom? Para ele, que nada é maravilhoso, mas para nós. E foi à tarde e à manhã, o dia quarto. Bom, Deus fez os dois grandes luminares, o que governa o dia, que é o sol, e o que governa a noite, que é a lua.
Governar, veja, governa até mesmo o nosso sono. Por quê? Nós temos o relógio circadiano em nós, que é o relógio que governa dentro de nós, em acordo com a luz do dia e da noite, o horário de produzir o hormônio para poder ter sono e querer descansar e dormir. Olha que interessante, não fica só aí. Também governa, por exemplo, a Lua governa os mares, porque é ela que determina as marés. Também é a Lua que determina até mesmo o nascimento das crianças. Lua cheia, lua nova. Olha só também é os 2 astros que governam o período de dias e de anos. Deus que criou tudo isso. Não foi o homem que criou o dia e a noite, que criou que o ano ia ter 365 dias, de tempos em tempos ia ter o ano bissexto. Foi ele que criou tudo isso, não foi o homem. Outra coisa que eu quero deixar aqui também bem clara é que as plantas não são seres vivos. Mas, no entanto, agora nós vamos para o 5º dia, onde a criação vai ser da vida marinha e das aves, aonde são seres vivos, assim como os mamíferos. Nós estamos junto com os mamíferos. Veja, vai ter algo de diferente que Deus irá fazer com os animais que não fez com as plantas. Por isso que eu afirmo, as plantas não são seres vivos. Gênesis capítulo 1, versículo do 20 até o 23, está assim. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, esta é a parte diferenciada. Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi à tarde e à manhã, o dia 5º. Deus abençoou a multiplicação, a fecundação que haveria desses animais, um para com os outros, queriam gerar novos animais segundo a sua espécie, a um padrão. Então, você não vai ver uma raia cruzando com um polvo. Você não vai ver também um lambari se engraçando com uma outra espécie e virando uma nova espécie. Não, é a mesma espécie, espécie com espécie. Nós vamos ver isso nos animais mamíferos, que o homem, ele induz a um certo animal a ter uma procriação que vai contra a gênese ou a genética de Deus, e dá problema. 6º dia da criação, nós nos encontramos aí. A criação do mundo animal. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Olha o padrão. Deus fez os animais, agora que vivem sobre a terra, e nós estamos ou seja, nesse dia da criação, 6º dia, porém não é hoje que iremos estudar a criação do homem. Isso será a matéria para a próxima aula, para a próxima videoaula. Mas veja que os animais também era para procriar conforme as suas espécies. Então, veja que, embora os próprios animais respeitam, né, a genética que o Criador colocou,
O homem, ele para conseguir um animal forte, ele induz o cruzamento de duas espécies diferentes, tá? O que acontece? O homem, ele deseja ter a mula, que é um animal forte, mas só que ele é um animal híbrido, produzido de duas espécies diferentes, aonde ele faz o cruzamento do asno, que é o macho, com a égua. O indivíduo resultante do cruzamento inverso, só que o que ocorre? Devido ao número irregular de cromossomos, o resultante desse cruzamento sempre é estéril. Não importa se foi o bar todo ou se foi a mula. Não haverá uma produção. Haverá necessidade do homem sempre pegar de novo e induzir ao cruzamento. Porque saiu da genética de Deus. Ele não abençoa, não multiplica, não frutifica. Deus criou o homem neste dia, no sexto dia. Mas nós vamos estudar em especial esta criação. Lembre-se, o padrão de Deus é perfeito. A desordem ocorre devido à falta de obediência ao padrão de Deus. O homem é que faz esta desordem. A terra se encontra na situação que está justamente porque o homem faz a desordem e ocasiona o caos. Porque, na verdade, o que vem das mãos de Deus é sempre e sempre será perfeito. Deus jamais irá mudar seus princípios ou mudar de ideia. Ele é o mesmo hoje, como hoje ele era ontem, e ele será assim amanhã. E viu Deus que era bom. E para você, é apenas bom ou é maravilhoso? Encontro você na próxima videoaula, no próximo estudo. Um beijo, Deus te abençoe.